Igreja Evangélica Luterana do Brasil para os próximos 4 anos é: a Igreja comunica a vida. Na verdade, Deus é o grande comunicador. Sabemos que para que haja comunicação é preciso o emissor, o receptor e a mensagem que vai ser transmitida. E para que a mensagem chegue do emissor ao receptor, é preciso que haja um campo comum. Veja como Deus agiu com sabedoria. Quando Ele criou o mundo e no 6º dia criou o homem, deu ao ser humano a sua imagem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, residia ali o campo comum entre Deus e o homem. Graças à imagem divina, o homem podia comunicar-se com Deus, Deus comunicava-se com o homem, Deus e o homem viviam em perfeita comunhão e o homem tinha a possibilidade de viver e viver eternamente. Mas, infelizmente, essa imagem divina foi quebrada, completamente destruída quando o pecado entrou no mundo. E o que Deus então fez em sua infinita sabedoria? Deus, o grande comunicador, sabendo que para que houvesse a comunicação era necessário um campo comum, Deus então decidiu assumir a nossa natureza humana. Deus se fez um ser humano como nós. Usando o ventre da Virgem Maria, Deus se fez um ser humano. Conforme diz o evangelista João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No paraíso, o campo comum era a imagem divina. Nós éramos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, após o pecado, com o cumprimento da promessa de Deus, com a vinda do Salvador Jesus, o campo comum é a encarnação do Verbo, é a humanação do Filho de Deus. E esta é a grande mensagem do Natal. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vem até nós, se faz um de nós, se fez carne, se fez humano como nós, exatamente para reestabelecer, reconstruir esse campo comum entre Deus e os homens. E Jesus, sendo filho de Maria e ao mesmo tempo concebido pelo Espírito Santo, ele tinha as duas naturezas. Ele tem as duas naturezas. Jesus é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus, portanto, é o campo comum perfeito entre Deus e os homens. Em Jesus, novamente, a possibilidade de comunicação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Em Jesus, a possibilidade de comunhão de Deus, do Deus Criador, com a sua principal criatura, que é o ser humano. Através de Jesus, nós temos a possibilidade de falar com Deus. Deus tem a possibilidade de falar conosco. Através de Jesus, nós temos a possibilidade de viver em comunhão com Deus aqui no mundo e ter a certeza de que estaremos em comunhão plena e perfeita na eternidade. Esta é a grande mensagem do Natal. É Deus vindo e restabelecendo esse campo comum, para que a comunicação entre Ele e nós novamente aconteça, para que a comunhão com Ele novamente seja possível, para que a vida que é própria de Deus seja nossa, e não é uma vida passageira, curta, momentânea, mas é a vida eterna. Portanto, que nós neste Natal nos aproximemos mais e mais deste Deus. Nós permitamos que Deus se comunique verdadeiramente conosco. Nós possibilitemos que Deus realmente esteja em comunhão conosco. E como isso é possível? Crendo no Filho de Deus. Vivendo o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do Natal. O Deus conosco. O Deus que se fez um de nós para nos dar perdão e salvação. Nesse sentido, o Natal não pode acontecer apenas em um dia do ano. O Natal acontece todos os dias, todos os momentos de nossas vidas. Natal é Deus conosco. É Deus se fazendo um de nós para se comunicar conosco e dividir a vida conosco. Que você tenha um feliz Natal.